Tudo bem, pessoal? Eu sou o Márcio, sou estudante de letras, estou fazendo estágio com vocês desde o começo do mês e hoje vamos falar um pouco sobre o modernismo em Portugal, que teve início lá no século XX. Então vamos abordar alguns aspectos importantes que ocorreram nessa fase, começando pelo contexto histórico. Portugal estava, naquela época, estava muito conturbado. Estava acontecendo um monte de coisas ao mesmo tempo que marcou essa geração, né? A guerra, a Primeira Guerra Mundial que estava acontecendo, teve um marco importante. Primeira e Segunda Guerra Mundial, que no caso seria em 1914, né? A Primeira Guerra Mundial, depois a Segunda Guerra Mundial, que foi mais para frente, em 1940, se não me engano. E teve também a Revolução da Rússia, que também estava acontecendo naquele momento. Teve a República em Portugal, né, também, que também estava se passando naquela ocasião, a República Russa, né, e tinha também as colônias africanas também que as grandes potências estavam interessadas ali. Então foi tudo isso ao mesmo tempo. E o modernismo em Portugal, o que acontece? Ele, para ser mais exato, iniciou-se em 1915 com a publicação da revista Orfeu, que teve o marco inicial, né, junto com Fernando Pessoa, com três autores, na verdade: Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro e Almada Negreiro. Então esses três fizeram, editaram, foram duas publicações só, né? Mas de grande valor. E só não foi mais para frente porque por questões financeiras e também ocorreu o suicídio do Mário de Sá Carneiro, então culminou com, com esse desastre, aí acabou a publicação, mas ficou na história. Ficou na história essa revista, que foi um marco muito importante. Então os modernistas portugueses respondem a esse momento deixando atrás o acanhado meio cultural. Então era tudo novo naquela época, eles queriam deixar o passado, queriam uma inovação. Então foi, e com essa revista foi o marco principal, né? Então era preciso esquecer o passado, comprometer-se com a nova realidade e interpretá-la cada um a seu modo. E naquele momento também estava havendo grandes descobertas tecnológicas, então também estava ocorrendo junto com esse movimento nessa época, né, junto com esse movimento literário. São características de estilo deste movimento: o rompimento com o passado, como eu disse, né? O caráter anárquico, o sentido demolidor e irreverente. Então, foram três. Aquele período foi dividido em três partes, né? Como eu disse, o orfismo, que foi a primeira parte, teve o presencismo e o neorrealismo. Orfismo: os escritores responsáveis pela revista Orfeu e por trazer Portugal de volta às discussões culturais na Europa. Então esse foi o objetivo traçado pelos escritores do Orfeu, né? E o presencismo, integrada por aqueles que ficaram de fora do orfeísmo. Então já foi um pouquinho mais para frente, né? O presencismo, que fundaram a revista Presença e que buscavam, sem romper com as ideias da geração anterior, aprofundar em Portugal a discussão sobre teoria da literatura e sobre novas formas de expressão que continuavam surgindo pelo mundo. Então, aí marcou o presencismo. E depois o neorrealismo, movimento que combateu o fascismo e que defendeu uma literatura como crítica, denúncia social,
combativa, reformadora, a serviço da sociedade, extremamente próxima do realismo do Brasil. Daí advindo a nomenclatura neorrealismo, um novo realismo para alertar as pessoas e tirá-las da passividade. Então foi tudo um conjunto, né? Que esses três períodos que acabou acontecendo, que marcou época em Portugal. Então, como eu disse, né, teve as teorias do Einstein, as grandes descobertas. Então esses foram os principais acontecimentos junto com o modernismo em Portugal, né, que veio logo depois do pré-modernismo. E as principais características desse movimento é o distanciamento do sentimentalismo. Então eles eram mais realistas, né? Então eles queriam inovar, deixando o sentimentalismo de lado. Teve um espírito dinâmico acompanhando as transformações tecnológicas, que foi o caso do Einstein, que eu acabei de mencionar. Linguagem cotidiana, também outra característica que predomina. Oposição às normas, numa atitude considerada anárquica. Originalidade e excentricidade, também outra característica importante. Ruptura com o passado, numa atitude inovadora. Então essas foram as principais características do modernismo nessa época, né? Desse movimento. Então, de acordo com os seus autores e consequentemente dos seus estilos, as gerações modernistas foram divididas em três grupos, né? Como o Orfeu, eram três escritores: Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro e Almada Negreiro, que elaborou a revista Orfeu. Depois mais para frente teve o presencismo, a geração de presença, que começa em meados de 1927, com o escritor Branquinho da Fonseca, João Gaspar Simões e José Régio. E o objetivo desses escritores, desse grupo, era dar continuidade ao trabalho iniciado na revista Orfeu, que não durou nem um ano, né? Então eles queriam dar uma continuidade. E os principais escritores aí são José Régio, são três também, né? Três escritores: José Régio, João Gaspar Simões e Branquinho da Fonseca. Foram esses três escritores que estavam à frente desse segundo movimento. Depois tivemos o neorrealismo, que foi o terceiro e último movimento do modernismo, que começou em meados de 1940, com a publicação de Gaibeus, de Alves Redol. Esse período caracteriza-se pela oposição ao ditador Antônio de Oliveira Salazar, que foi um ditador lá em Portugal. Seus principais escritores são Alves Redol, Ferreira de Castro e Soeiro Pereira Gomes. Então foi esse marco importante que tomou conta do modernismo em Portugal, mencionando o principal de todos, o Fernando Pessoa, com os seus heterônimos, que depois a professora vai explicar melhor para vocês, e que marcou época, né? Que depois influenciou também aqui no Brasil posteriormente. E dizendo e lembrando que teve grande influência também das vanguardas europeias, com expressionismo, né, que eu não tinha falado. Então teve grande influência também
para para iniciar o modernismo, que veio logo depois do pré-modernismo. Então Portugal estava muito agitado naquela época, né? Só para refletir, a Primeira Guerra Mundial, depois a Segunda Guerra Mundial, teve a Revolução da Rússia e a República, que foi implantada lá em 1911, se não me engano, que foi implantada lá também. Tivemos aí as descobertas científicas que tomou conta de Portugal, as colônias africanas também, que grandes potências europeias começaram uma batalha a fim querer tomar posse, né? Então esse foi o grande marco do modernismo. Espero que vocês tenham gostado dessa síntese, né? Desse breve comentário que estou fazendo aqui, essa videoaula. E aprofundem nos estudos que vão valer a pena aprender um pouco mais desse movimento e conhecendo também os seus escritores, né? Então, porque eles marcaram uma época que posteriormente veio para o Brasil, né? Que também tivemos esse movimento do Brasil, então é de grande valia aprender esse movimento. Espero que tenham gostado e fiquem com Deus, tá bom? Então, bons estudos.